Olá, estou aqui de volta. Vamos estudar mais um pouco sobre a LDB. Lembre-se que você é a pessoa mais importante para você mesma. Cuide-se bem, e o conhecimento é tudo o que temos. Vamos aos estudos. Curtam e se inscrevam para me apoiar também. Obrigada. Título 4 da Organização da Educação Nacional. Artigo 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas, e exercendo função normativa. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Este é o artigo 8º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Ele estabelece o princípio fundamental de como a educação deve ser organizada no país, definindo a responsabilidade e o papel de cada esfera do governo União, Estados, Distrito Federal e municípios. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Ponto-chave. Regime de colaboração. Significado. A educação não é responsabilidade de apenas um ente federativo União. Por exemplo, todos eles, União, 26 estados, um Distrito Federal, e os mais de 5.500 municípios, devem atuar juntos, para garantir o direito à educação, respeitando a autonomia de cada um, mas trabalhando em conjunto para um objetivo comum. Cada ente organiza o seu próprio sistema município foca na educação infantil e ensino fundamental. Estado foca no ensino fundamental e ensino médio. Parágrafo 1º. O papel central da União. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas, e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. A União, representada principalmente pelo Ministério da Educação, MEC, tem um papel de liderança e suporte. Isso é feito por meio de 3 funções principais. Função normativa, cria as normas gerais que valem para o país todo. Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Diretrizes de funcionamento da educação. 2. Função redistributiva. Redistribui recursos financeiros para garantir que as regiões mais pobres ou com menos capacidade de investimento possam oferecer educação de qualidade. Fundeb. 3. Função supletiva. Ajuda os sistemas estaduais e municipais que não conseguem, sozinhos, cumprir seus deveres educacionais. Parágrafo 2º. Liberdade de organização. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Ponto-chave. Autonomia, significado. Embora a União estabeleça as normas gerais, os estados e os municípios têm a liberdade de estruturar seus sistemas de ensino, criar escolas, definir o currículo local, gerir recursos, etc., conforme as suas necessidades regionais, desde que respeitem o que está definido na própria LDB e nas normas nacionais. O artigo 8º da LDB estabelece um modelo de governança educacional, baseado em colaboração obrigatória e autonomia limitada. A União coordena e garante a igualdade de oportunidades, funções normativa, redistributiva, supletiva, enquanto estados e municípios executam a organização e gestão diária de seus sistemas de ensino. Artigo 9º. A União incumbir-se-á de 1. Elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. 2. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. 3. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. 4. Estabelecer,
em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. 4. Autor estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento, na educação básica e na educação superior, do alunos com altas habilidades ou superdotação. 5. Analisar, coletar e disseminar informações sobre a educação. 6. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar, no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. 7. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. 7. Autor assegurar, em colaboração com os sistemas de ensino, processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica. 8. Assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. 9. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Parágrafo 1º. Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei. Parágrafo 2º. Para o cumprimento do disposto nos incisos 5 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Parágrafo 3º. As atribuições constantes do inciso 9 poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. O artigo 9º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional detalha as incumbências, responsabilidades, deveres específicas da União no regime de colaboração educacional, estabelecido no artigo 8º. A União atua como o principal agente de coordenação, normatização e financiamento de apoio à política educacional brasileira. Funções de planejamento e normatização. Elaborar o Plano Nacional de Educação, PN. A União lidera a criação do Planejamento Decenal 10 anos, que define metas e estratégias para a educação, em todo o país, sempre em colaboração com os outros entes federativos. 4. Estabelecer competências e diretrizes curriculares, em colaboração. A União define as diretrizes nacionais para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Objetivo: garantir a formação básica comum para todos os alunos, independentemente de onde estudem. A Base Nacional Comum Curricular BNCC é o principal instrumento para cumprir esse inciso. 4. Diretrizes para alunos com altas habilidades. Superdotação: estabelecer como identificar, cadastrar e atender esses alunos na educação básica e superior. 7. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. A União MEC define as regras gerais de funcionamento dos cursos superiores no país. Funções de organização e manutenção Sistema Federal. 2. Organizar, manter e desenvolver o Sistema Federal de Ensino. A União é responsável direta pelas instituições federais de ensino, universidades federais, institutos federais. 9. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar cursos superiores. Este é o papel regulatório direto da União sobre as instituições federais e, do modo geral, sobre a educação superior em todo o país. Funções redistributiva e supletiva. Apoio. 3. Prestar assistência técnica e financeira. Esta
é a materialização das funções redistributiva e supletiva da União. Financeira. Enviar recursos como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, menos Fundeb, para auxiliar estados, DF e municípios, priorizando a escolaridade obrigatória. Técnica. Oferecer suporte e orientação, para que os sistemas locais se desenvolvam. Parágrafo 3º. Delegação de atribuições. A União pode delegar a Estados e ao Distrito Federal a autorização, reconhecimento e supervisão de instituições de educação superior, desde que estes já mantenham as suas próprias como universidades estaduais. Funções de avaliação e informação. 5. Analisar, coletar e disseminar informações. A União, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, tem o dever de produzir estatísticas e dados educacionais como censo escolar para subsidiar as políticas públicas. 6. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar. A União é responsável por grandes avaliações que medem a qualidade do ensino básico e superior. Exemplos: Prova Brasil, SAIB Básico, Enem Médio, ENAD Superior, 7A e 8. Avaliação de instituições, assegurar a avaliação das instituições e cursos de educação profissional, técnica e tecnológica, e das instituições de educação superior. Parágrafo 2º. Acesso a dados, para cumprir suas funções de avaliação e informação. A União tem acesso irrestrito a todos os dados e informações de qualquer órgão ou estabelecimento educacional do país. Disposição adicional. Parágrafo 1º. Conselho Nacional de Educação (CNI) estabelece a existência do CNI, um órgão importante dentro da estrutura educacional federal, com funções normativas, criação de regras e de supervisão, essencial para o funcionamento do sistema. Em resumo, o artigo 9º consolida o papel da União como a espinha dorsal do sistema educacional brasileiro, responsável por planejar PNE, padronizar BNCC, financiar assistência técnica, financeira e monitorar a avaliação nacional, a educação, garantindo um padrão mínimo de qualidade e equidade em todo o território nacional. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Vamos continuar estudando para sermos melhores sempre. Faça isso por você. Obrigada pela curtida e inscrição. Se comentar, eu responderei com prazer. Beijinho.